Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glória a Deus, bom dia. Estamos aqui hoje na campanha do Desafio de Neemias, nesse tempo de restauração, trabalhando a restauração da coluna da reputação. Neemias capítulo 5, verso 15 ao 17, diz assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Glória a Deus. Irmãos, essa grande obra que Neemias estava nessa empreitada, junto com os irmãos, junto com o povo, Neemias sofreu muitos ataques, muitas ciladas, tentativas que foram frustradas pelas suas superações em Deus. E aqui nós estamos vendo ainda, irmãos, os muros foram concluídos, eles trabalharam duro, confiaram no Senhor, mas mesmo assim ainda muitas cartas indo e voltando, falácias e falácias, com o intuito ainda de desmotivar Neemias, de levar Neemias a desacreditar ou perder a sua perspectiva no trabalho que já havia sido feito, que precisava ser mantido. E com isso nós conseguimos observar em Neemias, quando falamos de reputação, nós pensamos aqui em duas coisas, irmãos. Primeiro, é a questão de que Neemias trabalhou o seu temperamento, que está ligado às emoções e sentidos, e também o seu caráter. Quando nós falamos do temperamento de Neemias, meus irmãos, nós estamos falando de um homem que conseguiu o seu domínio próprio. Temos que ter domínio próprio. O temperamento de Neemias era um temperamento de um homem de Deus, temperamento de um homem que não agia de acordo simplesmente com suas emoções ou com os seus sentidos. Neemias, ele dá um exemplo, irmão, de uma pessoa que nós temos que aprender. Porque é muito fácil, não vou dizer que é muito fácil, mas é possível alguém ter um bom caráter, mas ela não ter um bom temperamento. Muitas vezes nós temos um bom caráter, mas não temos um bom temperamento, explodimos com tudo, discutimos com tudo, nos revoltamos e perdemos as estribeiras, perdemos a linha, quando começamos a falar, muitas vezes murmurar. E às vezes temos um bom caráter, mas Neemias, ele tinha um bom temperamento. Porque o temperamento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, vai nos levar a ter palavras doces, a ter palavras saudáveis, a ter palavras vigiadas. Então Neemias teve essa capacidade, essa capacitação do Senhor de ter esse domínio próprio no seu temperamento, até porque ele poderia querer resolver com as suas próprias forças, baseado nos seus próprios ânimos e emoções. E segundo, o caráter. A restauração da reputação, nós precisamos ter um caráter cristão, uma vida cristã. Hoje nós defendemos o Evangelho de Jesus. Neemias tinha essa perspectiva e essa esperança de Cristo. Então Neemias, ele é um homem de caráter, o que ele falava, ele cumpria. Então esse trabalho, essa missão, foi uma prova legítima do caráter de Neemias. Ele prometeu que cumpriria esse trabalho. E ele cumpriu com sua palavra. Quantas vezes nós não encontramos pessoas sem caráter, sem palavras, sem responsabilidade, sem cumprir com seus objetivos? E quando se fala de servos de Deus, homens e mulheres de Deus, jovens de Deus, pessoas de Deus, isso é imoral diante do caráter de Deus, diante dos princípios do Evangelho de Cristo. E aqui, meus irmãos, no versículo 16, eles vão dizer que sucedeu que, ouvindo todos os povos que haviam ao redor, temeram
e abateram-se muito nos seus próprios olhos. Sabe o que acontece, irmãos? Quando nós temos um bom temperamento, um temperamento de homem de Deus, quando nós temos um exemplo de caráter, as pessoas que falam, as pessoas que tentam criar conflitos, elas vão cair no seu próprio conceito. Foi assim que o povo caiu no seu próprio conceito. Muitos começaram a ver e crer que de fato quem tinha feito aquela grande obra era Deus. Assim acontece na minha e na sua vida. O que nós precisamos é manter, para que mantemos a nossa reputação, nós precisamos ter essa caminhada, essa conduta sem mácula com relação ao nosso temperamento, com relação ao nosso caráter, que é de fundamental importância para que as pessoas vejam em nós o caráter de Cristo. Se não for assim, nós temos que parar com isso de querer muitas vezes justificar a nossa conduta, porque na verdade o próprio povo, as próprias pessoas vão testificar da nossa caminhada em Cristo. Então, em nome de Jesus, para ter a coluna, precisamos restaurar essa coluna, e para termos a coluna da reputação restaurada, precisamos andar em um bom temperamento e expressando um caráter genuíno de Cristo. Vamos orar em nome de Jesus. Pai nosso, nesse 25º dia de campanha, nós te louvamos, te agradecemos por a bondade do Senhor estar derramado sobre nós nesse dia que se inicia. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo venha de forma a manifestar em nossas vidas o caráter de Cristo, a manifestar o domínio próprio, Senhor, para que nós possamos superar todas as afrontas, Deus, confiando no Senhor, para que nós possamos também, Deus, ter o temperamento, as palavras corretas, dominar os nossos sentimentos, a nossa natureza humana, pela natureza espiritual que vem do Senhor, derramada sobre nossas vidas através do Espírito Santo. Pai, nos perdoa por muitas vezes a nossa falta de temperamento, não dar um testemunho de homem e de mulher de Deus. Pai, nós pedimos perdão, Pai, por muitas vezes falhar no nosso caráter, mas pedimos que o Senhor venha nos moldando, venha nos moldar, Senhor, venha resolver em nós aquilo que nós mesmos não conseguimos resolver. Estamos expressando aqui nossa total dependência do Senhor e queremos dizer que não estamos debaixo de uma capacidade humana, estamos debaixo da capacidade sobrenatural do Teu Espírito Santo. É por isso que nós estamos aqui aclamando o Senhor, declarando que só o Senhor é Deus, poderoso e capaz de fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Tenham um bom dia, fiquem na paz do Senhor e na perseverança, andando em temor, andando com o temperamento de Cristo, com o caráter de Cristo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém.